Graça e paz, irmãos. Já já nós começamos o nosso tempo juntos. Muito bem, meus irmãos. Então, nós estamos juntos aqui mais uma vez para termos esse tempo de meditação e uma palavra pastoral. A palavra pastoral de hoje à noite é, de certa forma, uma preparação para a EBD de domingo, dia 19, agora, no próximo domingo, onde nós vamos estudar, fazer um estudo, a exposição do capítulo 5 de Romanos. Então, o que eu vou tratar hoje, ele vai ser tratado com bastante detalhes lá no capítulo 5. Eu não vou falar de Romanos exatamente, mas eu vou falar de um assunto onde o capítulo 5 de Romanos é muito importante, né? E a minha expectativa e oração tem sido, né, para que vocês que estejam acompanhando as aulas de Romanos estejam sendo edificados na sua fé, fortalecidos, né, para a sua caminhada diária. Muito bem, nós vamos meditar hoje à noite em alguns textos que são textos conhecidos, né? São textos conhecidos, mas que não são entendidos no contexto de salvação. E hoje eu vou fazer, então, ao lê-los, eu vou ligá-los a este assunto que é importante, e nós temos visto em Romanos isso, um entendimento bem claro do que é a salvação, tá bem? Então, curva a sua cabeça e nós vamos buscar o nosso Deus. Bendito Deus, nós estamos aqui juntos mais uma vez para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito e alimentados pela Tua Palavra. Alimenta as nossas almas, Pai. Nós temos sede do Senhor, nós temos sede de conhecer mais o Senhor e o Seu plano maravilhoso, e que o Senhor então ilumine as nossas mentes para que nós compreendamos a revelação da Tua Palavra. E assim nós tenhamos vidas que agradem ao Senhor e também podemos ser vasos úteis nas tuas mãos, e eu te glorifico e te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então são alguns textos que são conhecidos, mas que eles não são ligados quando são lidos ou conhecidos diretamente com a doutrina de salvação, como eu vou fazer hoje. Nós vamos ligar hoje à noite, né? Nós vamos meditar, na verdade, na onisciência de Deus e as suas implicações. Esse é um dos atributos de Deus, um atributo muito conhecido, porém mal entendido por um lado e não conhecido tão profundamente por outro. Se nivela de maneira muito simples de que a onisciência de Deus significa que Deus sabe todas as coisas. Mas não é, pastor? É. Deus realmente sabe todas as coisas. Mas será que você mesmo que está afirmando que Deus sabe todas as coisas tem uma consciência do que é realmente esse atributo de Deus de conhecer e saber todas as coisas? Nós vamos então ver a onisciência de Deus e as suas implicações. Nós vamos ligar a onisciência de Deus aos decretos de Deus e ao amor de Deus. Onisciência de Deus, os decretos de Deus e o amor de Deus. A onisciência de Deus implica em que Deus não pode ser surpreendido por absolutamente nada. Você sabia? Esta é uma definição de onisciência. Entender ou saber que Deus sabe todas as coisas quer dizer que Deus não pode ser, ou Deus não é surpreendido por absolutamente nada. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas de antemão. Todas as coisas de antemão. Por outro lado, nós não devemos confundir a onisciência de Deus
com determinação ou os planos de Deus. Não confundir, não misturar onisciência de Deus com determinação de Deus ou com os planos de Deus. Deus determina coisas e as executa. Porém, Deus determinar e executar é soberania e não onisciência. Vamos estreitar um pouco mais? Por exemplo, quando você encontra um outro crente de um outro lugar, de uma outra igreja, e por alguma razão, entre o assunto da eleição, e aí, ou ele ou você pergunta sobre a eleição, e então esse irmão, esta irmã diz, eu acredito na eleição. Um alerta para você. Não se anime precipitadamente. Não fique animado precipitadamente. Não significa necessariamente que vocês estão falando a mesma coisa. É como se você suspirasse ou respirasse aliviado e dissesse: ainda bem que você acredita. Não faça isso até que você saiba um pouco mais do que esta pessoa acredita com respeito à eleição. Ou, por exemplo, se alguém pergunta para você, você acredita na predestinação? Não responda precipitadamente. Eu acredito. Não responda precipitadamente, porque você não sabe o que a pessoa que está perguntando entende por predestinação. Porque se ele falar para você, se você disser eu creio na predestinação, porque está na Bíblia, isso é ser simplista demais. Eu creio na eleição porque está na Bíblia. Eu creio na predestinação porque está na Bíblia. Porém, estes termos já foram deturpados, já foram explanados de maneira equivocada e por isso trouxe reações ruins entre os crentes. Ok, pronto, estou vendo aqui, está atrasado, mas estou vendo aqui como você me pediu. Eu te amo, querida. Obrigado por você estar aqui. Tá bem? Muito bem. Então, continuando aqui. Por quê? Simples assim. Os crentes todos estão divididos em dois grupos. Todos os crentes estão divididos em dois grupos. Os que creem na eleição e os que não creem na eleição. Você vai encontrar aqueles que falam, não creio na eleição. Eu nem sei o que é, ou pior, vai encontrar pessoas que abominam a eleição, odeiam. Eu já ouvi pastores dizendo que eleição é doutrina do diabo. Só para você ver o nível da coisa de eleição, tá bom? Dos que creem na eleição, estão dois grupos distintos. Dois grupos distintos. Aqueles que creem na eleição pela presciência de Deus e aqueles que creem na eleição pela soberania de Deus. Entendeu? Porque você não deve ficar animado precipitadamente? Porque a pessoa poderá crer na eleição pela presciência de Deus e as pessoas que creem na eleição pela presciência de Deus, eles acreditam de que a salvação de um homem é pelo seu livre-arbítrio. É pelo seu livre-arbítrio. Então, o que eles fazem? Eles confundem a onisciência com a soberania. O que é crer na presciência de Deus? Na salvação pela presciência? Eles dizem, porque está na Bíblia, e então nos leva para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que está escrito assim, 1 Pedro 1, 2, o texto diz assim, a hora que eu achar aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Eleitos segundo a presciência. Então ele diz, tá aí, presciência. Só que, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma outra intenção a não ser apenas esclarecer a palavra, como você que é membro da Igreja Batista Maranata já está acostumado, a Bíblia não foi escrita em português.
E presciência aqui é a tradução de uma palavra que não é aquilo que eles pensam quando leem em português presciência. O que é presciência para essas pessoas? Que Deus, na eternidade passada, olhou para frente, porque é onisciente, e ele viu que você ia crer em Jesus usando o seu livre-arbítrio. E por isso ele elegeu você. Então ele crê na eleição, mas ele crê na eleição onde Deus apenas na sua onisciência viu que você ia aceitá-lo usando do livre-arbítrio e, portanto, escolheu você. Ponto. Pergunta, quem escolheu quem? Na verdade, você teria escolhido pelo seu livre-arbítrio e Deus apenas teria escrito isto respeitando o seu livre-arbítrio. Isso é ensinado e digo mais, 95% dos crentes que creem na eleição creem nisso. Batistas creem nisso. Da convenção, os que creem nisso. Quando nós falamos de predestinação, por quê? Um presbiteriano, um irmão presbiteriano, ele aprende, né, quando ele está no presbiterianismo, que Deus predestinou as pessoas para o céu e para o inferno. Eles acreditam isso, de que na eternidade passada, Deus determinou quem iria para o céu e quem iria para o inferno. E eles chamam isso de predestinação. Ele destinou antecipadamente. E eu não creio nisso. Por isso, quando alguém me pergunta se eu creio na predestinação, eu primeiro pergunto, o que você crê por predestinação? Ao ele dizer o que ele crê, eu vou dizer se eu creio ou não. Eu creio na predestinação que está em Efésios capítulo 1. Eu creio na predestinação de Romanos 8. Mas nenhum desses textos está dizendo que Deus destinou alguém para o inferno. Os textos da predestinação, todos eles são positivos. Deus predestinou pessoas para o céu, porque o homem escolheu ir para o inferno. O homem quis ir para o inferno no seu livre-arbítrio. E então Deus, de antemão, predestinou ou escolheu alguns para o céu. Então, predestinação e eleição, biblicamente, são sinônimos. Só porque a eleição não foi no tempo e no espaço, a eleição foi antes da fundação do mundo. Por isso, predestinação. Mas uma predestinação positiva. Estão ouvindo? O homem escolheu ir para o inferno e Deus agora escolheu alguns para o céu. Muito bem, isso você está acostumado, se você está nos visitando, né? Se você tiver dúvida, vai ter que fazer perguntas, né? Porque aqui o povo está acostumado de falar sobre isso e os textos bíblicos que a gente conhece. Ok? Muito bem. Agora, o que tudo isso tem a ver com a onisciência? Sim, a eleição não foi porque Deus viu antes. A palavra presciência que está em Pedro é a palavra grega prognosko. E gnosko é conhecer, mas é um conhecer subjetivo, um conhecer por experiência. Deus não olhou para frente e viu nada. Na verdade, lá no passado, na eternidade, ele viu você, amou você e conheceu você. É isso que é prognosko. Essa palavra é usada em Atos 2:23 para dizer que Cristo veio e morreu pela presciência de Deus. A mesma palavra. Agora eu pergunto, você acredita que Deus olhou para frente da eternidade passada e ele viu que Cristo viria, e porque Cristo viria, então Cristo veio? É o mesmo raciocínio. Errado. Isso é heresia. Deus não olhou para frente. Deus enviou o seu filho. Ele conheceu de antemão
por experiência e porque ele conheceu os homens na sua pecaminosidade. Ele conheceu. Agora vamos complicar um pouco mais para terminar. Não, para terminar não, que é cedo ainda, né? 8 horas, tá bom? Vamos complicar um pouquinho. Então entenda, nada aconteceu porque Deus sabe. As coisas não acontecem porque Deus sabe. Deus, simplesmente porque é Deus, sabe todas as coisas. Agora, o que é a onisciência que ninguém comenta e ninguém sabe? Por exemplo, Deus sabia que Adão ia pecar. Isso dá confusões homéricas, se você quer saber, no mundo teológico. 40 anos atrás, e 40 depois, me perguntavam quando eu era pastor de jovens, e ficavam indignados. Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia? Não, não sabia, não pode. Porque Deus criou Adão se ele sabia que Adão ia pecar? E aí vira uma confusão. Não, tá bem. Eu vou responder. Tá bom para você eu dizer que Deus não sabia? Tá bom, eu vou dizer para você. Deus não sabia que Adão ia pecar. O que significa que Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou. Errado. Você entendeu? Onisciência significa que Deus não pode ser surpreendido por nada, porque ele conhece todas as coisas em todo o tempo. Portanto, Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que o faraó não libertaria o povo. Por que ele mandou Moisés? Porque ele, o Senhor Deus, o único Senhor que existe no universo e sempre existiu e sempre existirá, iria libertar o seu povo soberana e poderosamente e não haveria quem impedisse. Mas sabia que Faraó não iria libertar o povo. Deus também sabia. Você quer ver, pastor, o que isso tem a ver com salvação? Agora, segura na cadeira, aperta o cinto e segura aí. Deus também sabia que todos os homens o rejeitariam e o trocariam por Satanás. Dá para entender isso? Quando ele sabia que Adão ia pecar, não somente Adão, ele sabia que todos os bilhões de pessoas que nasceriam e viveriam neste mundo o rejeitariam e prefeririam voluntariamente, arbitrariamente, o diabo. E mesmo assim, ele nos criou, ele nos salvou e ele enviou seu filho para ser morto no nosso lugar. Agora, o Salmo 139 é um dos salmos da onisciência de Deus. Versos de 1 a 6 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe perto dos meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Do versículo 7 ao versículo 12, né, nós temos aqui, na verdade, um outro atributo de Deus, que é a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares e não há lugar que possa se esconder de Deus, e é o que o salmista coloca aqui. Mas dos versos 13 em diante, veja o verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe,
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido às profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Agora, nós temos nessa parte do Salmo a soberania de Deus e os decretos de Deus. E o curioso é que o Salmo 139, ele é só conhecido pela sua onisciência e a onipresença. A parte do Salmo que fala da onipotência, ou melhor, da soberania dele e dos decretos dele, o povo não sabe, nem conhece de cor aquela parte. E quando a gente reflete, como estamos fazendo agora, há espanto, há espanto. Mas de novo eu pergunto, o que tudo isto tem a ver com o plano de salvação? É justamente este plano de salvação, né, que está enfatizado em Romanos capítulo 5, quando diz que nós fomos justificados pela fé. A justificação pela fé implica, a justificação pela fé implica, veja, que Deus sabia que continuaríamos pecadores após a conversão. Você entende o que é onisciência de Deus? Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que todos os homens o rejeitariam. Mas veja, Deus sabia que mesmo depois de convertidos, nós continuaríamos pecadores. Está claro? Não, não está claro. Sabe o que é claro? Deus sabia que continuaríamos pecando e mesmo assim ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. O que nós vamos ver domingo é que a justificação pela fé, somente pela fé, implica em de que depois de convertidos, nós não vamos diminuir os pecados. Esta é uma doutrina que é ensinada, isto é uma ênfase dada sem base na Escritura. Sem base na Escritura. Você está comigo ainda? Irmãos, Deus nunca apostou na nossa santificação. Ele e somente Ele nos santifica. Ele nos separou para Ele, Ele nos guarda e Ele tem um plano e Ele vai efetivar o plano definitivamente quando Cristo vier nos buscar e vamos viver eternamente com Ele. Em nenhum momento Ele considerou que após a conversão nós entraríamos num processo de melhora necessariamente. Ele opera em nós pela sua graça, um querer novo. Ele opera em nós pela sua graça, um executar novo. Mas, como continuamos com a natureza pecaminosa e pecamos, nós vamos continuar pecando, porém, os pecados todos já estão pagos. Essa é a diferença. O crente sabe, mas não enfatiza. E até, sabe por que essa mensagem não é popular? O que você acha que é a reação de alguém se você disser, ó, todos os pecados, passado, presente e futuro, está pago? Ele escuta e ignora. Quem está mais atento pergunta, como que é, pastor? Todos os pecados que eu ainda vou cometer já estão pagos. Sim. E quantos? Todos. Sim, mas todos quantos? Todos. Você vai dizer todos. Ele quer saber quantos? 1000
1 milhão, não importa. Não importa. Ah, pastor, mas aí não tá, aí tá tudo, não tá encaixando. Não tá encaixando. Não tá encaixando o quê? Sabe o que não está encaixando? Uma boa parte dos crentes, irmãos, não entendem a extensão do amor de Deus. Romanos capítulo 5. Sabe qual é o versículo que é mais conhecido por causa que trata do amor de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um grande versículo, sem dúvida nenhuma. Mas não é o versículo mais profundo. O versículo mais profundo do amor de Deus está em Romanos capítulo 5, no verso 6. Este é o versículo mais importante da Bíblia em termos de conteúdo de salvação. Ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios. Sabe o que nós somos? O que nós éramos? Ímpios. Éramos ímpios, ele nos deu piedade, mas continuamos pecadores e pecando. E Jesus sabia disso. Jesus não veio morrer por pessoas que vão ficar melhor. Ele morreu por pessoas que ele vai tornar melhor. Pela sua graça, ele nos torna melhor. Não é esforço. Você pode fazer exercício, você pode fazer o que for e não vai mudar o fato. Mas ele sim nos transforma. Nós vamos ver isso no domingo, né? Não perca. Domingo, 9 horas da manhã, a escola dominical, Romanos capítulo 5. Ele nos transforma de glória em glória. Não há nada que possamos fazer, irmãos, porque o que nós fazemos é pecar. O que nós fazemos é pecar. E eu encerro com o versículo 16 do Salmo 139, que não é conhecido como os outros. Ele diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus não escreveu porque ele sabia. Ele não escreveu porque ele olhou para frente. Aqui está escrito que os nossos dias, cada um deles individualmente, foi escrito e determinado pelo Senhor. E não há o que mudar isso, meus irmãos. Não há. Portanto, eu não consigo transmitir para você porque a transmissão é falha. Porque você tinha que gritar amém aí. Gritar, e não é só amém. Tem aquele menininho com a boca desse tamanho que você sabe usar esses negocinhos. Eu não sei. Gritar, amém! Só quem não é muito pecador que não grita amém. Quem não é muito pecador não faz efeito. Agora, para mim, que sou pecador, isso aqui é profundo. É profundo. Porque os pecados estão escritos, determinados. Porque Deus sabia que nós íamos pecar. Mas ele enviou o seu filho, que veio e morreu por ímpios pecadores. Morreu por ímpios pecadores, sem nenhuma expectativa. Sabe qual é a minha conclusão em tudo isso? Irmãos, nós nunca saberemos nesta terra a profundidade da morte de Cristo na cruz por nós. Eu espero que hoje eu tenha conseguido dar um lampejo para você.
com tudo isto, foi neste contexto que o Senhor Jesus Cristo veio. Você está ouvindo? Aquela morte na cruz dele veio neste contexto, sem apostar um centavo furado em um ser humano. Ele veio para realizar uma obra de nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, Romanos capítulo 8, lá na frente. Por isso, hoje à noite, junto comigo, se derrame aos pés de Jesus em gratidão e humilhação. Mas sabe de uma coisa? Esperança. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei que pecado você cometeu hoje. Eu não sei. E talvez você está me ouvindo abatido porque você cometeu um pecado que você achou que não cometeria e que você não queria cometer, mas você cometeu. Eu tenho uma palavra para você hoje. Você achava que não, mas Deus sabia que sim. E mesmo assim, Ele amou você. Ele amou você. Ele me amou. Ele me amou. A onisciência de Deus significa que Deus não fica frustrado. Deus é livre de frustração. Ele é onisciente. Ele sabe melhor do que eu e você quem nós somos. E ainda assim, Ele nos ama. Por isso, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Amado Deus, eu te louvo, Pai, pelo teu amor. Não é o meu amor pelo Senhor, é o teu amor por mim. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Quanto mais eu estudo, eu menos entendo. Mas mais e mais eu me fascino por ti. E aí então eu posso dizer que eu te amo mais. Sabe por quê? Porque cada dia eu descubro que este amor não tem medida. Por isso Paulo orava para que os crentes pudessem conhecer a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus. Porque é um amor que tem todas essas medidas. E nós não vamos saber aqui. Mas ajuda-nos, Pai, que quando nós aprendemos esse pouquinho, então nós nos voltemos para Ti em gratidão. E por isso eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos. Nos encontramos domingo, 9 horas da manhã. Graça e paz. Amém.